Vamos ao Funcionou! vivo! Funcionou! Boa noite, Michael. Agora já é surpresa para nós, viu? Pessoal, É, audiência. Quando funciona de primeira já é surpresa para nós. Ó, vamos pegar aí uns 60 segundos. O dedão, é, vir aqui no nosso triângulozinho, no nosso aviãozinho e mandar aí para várias pessoas. Que tal? eu vou Né? fazer o mesmo agora, vou mandar para algumas pessoas. O assunto continua sendo super, 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 super importante. É, esse tema é realmente, e é polêmico, né? Porque as bases da alimentação, da nutrição, tem algumas questões que precisam ser questionadas mesmo, para poder E veja entender. só, o questionamento, o debate saudável, ele é científico, ele é É, desejado. A questão é que acontecem outras descobertas com o passar dos anos e tem também um excesso de amor por algumas ideias, né? Mas uma das bases que a gente faz é as bases realmente biológicas e químicas da nossa vida. Então, eu vou contar numa outra velocidade, não é a mesma velocidade do que eu contei semana passada, do seguinte, de uma coisa que era tradicional e deixou de ser tradicional, e com isso nós perdemos. Inclusive, semana passada, me perguntaram, né? Ah, eu tinha lá um post de que você do ovo, né? Então não pode comer no ovo. Gente, isso é outra polêmica. Mas a questão não é essa. Eu já vou falar um pouquinho sobre ovo, mas a questão não é essa. Então, o que eu tenho que lembrar para vocês, o que era tradicional na agricultura, mesmo aqui no meu estado, no estado do Pará. O, o lavrador, né, o agricultor, como a gente chama aqui o caboclo, ele plantava aqui nesse terreno. Aí no ano seguinte, ele plantava do terreno do lado. No outro ano, aqui, 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 e depois de 7 anos ele plantava de novo naquele primeiro terreno. Então, com 7 anos, a terra, entre aspas, ela se recuperava. Então, se você planta tomate, né, que vai ter os oxalatos, mas vai ter também cálcio, magnésio, algumas outras coisas, e faz como a agricultura tradicional, você planta, arranca e põe NPK, põe adubo e põe agrotóxico. Você acha que com o passar dos anos essa terra não vai ficar mais pobre? Vai. Então, o tomate que você tem hoje não é o mesmo tomate que você tinha há 50 anos atrás. A banana já perdeu mais de 90% das vitaminas e minerais que ela tinha. Algumas, né? Tipo, vitamina B12. Tá? Então, isso é muito importante a gente ter bastante consciência de que não é mais a mesma coisa. A galinha, ela era criada solta e ela ia lá para o terreno, lá para o sítio, né, do sitiante, e ela ia comendo insetos, ia comendo minhoca, e de vez em quando pode ser até que desse um pouquinho de milho para ela, ou um pouquinho de outra coisa, né, dava também arroz, eu já dei arroz, já dei milho para a galinha, etc. Hoje, não, ela fica lá tipo numa espécie de casinha, fica presa, e ela tem que ficar colocando o ovo de preferência todo dia. E com algum nível de estresse também. Então, não é mais o mesmo ovo que era de tantos anos atrás. Mas ovos, dependendo do serviço que você consulte, ele vai te dar respostas diferentes. O importante é saber que, principalmente o ovo, que não seja frito em óleo vegetal, a influência que ele vai ter no colesterol total, ela não é muito relevante. Eu como ovos praticamente todo dia, seguramente mais de 10 ovos por semana. E semana passada, a gente estava conversando sobre isso, e o doutor Ricardo, ele falou assim, a gente vai começar e faltou energia elétrica no bairro dele.
Aí não teve como, porque também caiu a transmissão da torre de celular, e mesmo que o 4G, o 5G funcionasse, estava tudo escuro, você não ia conseguir ver o rosto dele. Então, agora eu vou perguntar ao Dr. Ricardo. Ricardo, qual é o seu posicionamento? Porque hoje nós temos esse enorme problema. Além das pessoas comerem alimentos que não são alimentos tão nutritivos, elas pensam que comer, por exemplo, pão branco, café, leite, que não é mais do mesmo, açúcar e margarina é igual a 50 anos atrás. Qual é o seu comentário sobre isso, sobre essa comida normal, essa comida de verdade talvez não seja tão de verdade quanto a maioria das pessoas pensa? Amílcar, é uma questão interessante porque nós todos temos informações sobre alimentação. Desde os anos 70, 80, que foram lançadas as primeiras diretrizes americanas de alimentação, né? E isso pautou toda a alimentação humana praticamente no mundo todo. As diretrizes americanas e as diretrizes inglesas. E desde que eu tenho conhecimento de alimentação, eu sempre pensei, estando em Cuba, né? Eu sou de Cuba, que todos nós deveríamos comer de forma equilibrada, comer tudo saudável, vegetais, verduras e tudo. Mas eu percebi logo aqui quando cheguei no ano 99 e em 5 anos eu fiquei gordo, fiquei acima do peso porque eu cheguei magro aqui no Brasil. Mas a diversidade de comida, de opções alimentares, de variedade de alimentos aqui é muito grande, diferente da minha terra. E logo que eu comecei a estudar um pouco sobre nutrição, sobre alimentação, eu percebi que existiam algumas lacunas em relação à alimentação adequada para mim, no caso. Porque existe uma coisa, eu penso, até como um colega nosso fala, que a dieta humana é a dieta da espécie. E ela está pautada em macronutrientes, micronutrientes. Agora, cada um de nós somos como fazendo uma comparação como os carros, diferentes marcas de carro. A Peugeot tem uma linha de carros que tem certa mecânica diferente a mecânica pode ser igual para todos os carros, um motor V8, etc, ou sei lá. Mas a Ford tem outra mecânica, então você não pode tratar dois carros de marcas diferentes da mesma maneira. E fazendo essa analogia, os nossos corpos são iguais em 90% do nosso genoma, mas 10% diferente. E respeitar esses 10%, essa individualidade biológica, permite adaptar a dieta humana de forma biologicamente individual, para que seja adaptada. E eu aprendi isso e levo até para as pessoas que querem fazer as mudanças, porque há uma coisa, as pessoas só mudam quando a água está chegando no pescoço, ou quando tem um problema muito grave, uma doença, seja câncer, diabetes, ou seja Alzheimer, aí que querem fazer a mudança. E a mudança deve estar na prevenção. Ou muda pela dor, ou muda pelo prazer, e a grande maioria, 95%, está mudando ou está na direção da dor. E eu aprendi que existem alimentos que são agressivos. Hoje, muita gente, e eu faço essa pergunta para você que está assistindo, você já parou para pensar que aquilo que você chama de comida normal, pão, suco de caixinha, barrinha de cereal, pode estar te adoecendo sem saber? Essa é a pergunta que você vai responder para você. Porque o normal virou o veneno, que é um efeito acumulativo, vai fazer um problema. E é o que eu falo para as pessoas. Uma coisa que no final eu vou explicar como você vai fazer, né? Se você ficar até o final. Há alimentos que são agressores do corpo humano. Eu vou explicar isso no final, se você ficar até o final. Daqui a 20 minutos eu vou explicar como. Porque todo alimento que tem uma certa agressão ao nosso corpo, ele vai provocar doenças a longo prazo. E tem muitos alimentos aí que a gente não tem como
dizer que se as doenças crônicas não transmissíveis, seja Alzheimer, diabetes, Parkinson, inclusive até depressão, ansiedade, todas essas doenças estão crescendo e as diretrizes americanas, as diretrizes da alimentação não têm mudado muito. E tem um detalhe, em 1955, na década de 60, por aí antes dos anos 60 ou 50, teve um pesquisador que, na minha opinião, ele foi, eu acredito, que foi o pontapé que deu para que as pessoas e a alimentação em geral desse problemas que estamos arrastando até hoje, que foi Ansel Keys. Ansel Keys foi um médico fisiologista americano que ele estudou o impacto da gordura saturada na saúde cardiovascular. Só que esse estudo foi chamado Estudo dos 7 Países, publicado em uma revista internacional, e excluiu outros países que tinham o estudo estava baseado em alto consumo de gordura saturada e alto índice de problemas cardiovasculares, infarto, derrame, etc. Só que foi um estudo de pesquisa, de formulário, não foi um estudo duplo cego ou um estudo bem feito, baseado em evidências científicas. E ele excluiu os dados de outros países que tinham alto consumo de gordura e poucos índices de problemas cardiovasculares. E esse foi o estudo que levou as diretrizes americanas de 1980 ou 70 e pouco para banir ou reduzir as gorduras saturadas na alimentação, que até essa época se estava consumindo, o McDonald's, por exemplo, usava banha de porco para fazer os hambúrgueres. Aí passou a usar os famosos óleos chamados vegetais, que esse é um dos falsos saudáveis, que são ricos em ômega 6, que são inflamatórios. A gordura passou a ser um vilão, o ovo, como você bem falou, passou a ser um vilão por causa do colesterol. O colesterol da alimentação não impacta no colesterol sérico. Isso aí também é outro mito. Então, foram uma série de questões que ficaram como mitos e que hoje é um pouco mais desafiador explicar para as pessoas essas coisas, porque já está dentro da mente. E por isso que nós separamos esse tema, para passar um pouco de tranquilidade, porque não é o colesterol que afeta as doenças, não é o colesterol. O colesterol é uma molécula importante. Não são os alimentos integrais, chamados de integrais, os tais saudáveis, porque muitos alimentos desses têm mais antinutrientes do que nutrientes em si. E isso é polêmico, América. Ricardo, vamos dar uma recapitulada, né? Inclusive, deixa eu falar uma coisa que o Ricardo falou, para você entrar aqui na live e saber exatamente do que a gente está falando. Isso aqui não é tão complexo assim. Eu tenho um amigo da área de tecnologia que eu ensinei a ele. Ele já é um cara que prestava atenção nas coisas, mas eu ensinei a ele a ler rótulos. E aí ele me trouxe uma barra de cereal, e eu ofereço barra de proteína. Ele me trouxe uma barra de cereal e perguntou se era uma boa ele comer aquela barra de cereal. Aí eu pedi para ele me dizer, olha, qual é a quantidade de carboidratos e açúcares que tem aí? Ele disse 20 gramas cada barra. E qual é a quantidade de proteínas? Ele disse 1,5 gramas. Então, vamos arredondar. Se não fosse 1,5 gramas, se fosse 2 gramas, ela tinha menos de 2 gramas. Ela teria 10 vezes mais açúcar do que proteína. Aí eu perguntei para ele, é gostoso isso, né? É gostoso. E ela é embebida o quê? O que tem por fora da barra de cereal? Chocolate. Pois é. Aí você come uma barra de cereal, na verdade você está comendo chocolate e açúcar, está achando que você está fazendo bem para você mesmo. Detalhe, ela é vendida em pacote com 3 ou pacote com 4, e às vezes no dia você come 4. Então, é uma maneira de você comer chocolate doce, porque tem chocolate que presta, comer chocolate com açúcar sem sentir culpa. Sabe o que ele respondeu?
Amilcar, isso não é de Deus, né? Como é que eles criaram uma coisa tão diabólica assim? Uma coisa que você pensa que está comendo bem e, na verdade, está comendo mal. Porque você dificilmente, né, espero que não, né? Você come 4 barras de chocolate por dia. Mas barra de cereal, as pessoas comem uma, duas. Geralmente comem duas, né? E é uma coisa muito ruim. Tá? Isso que o doutor falou de óleos vegetais e coisas integradas, a gente não vai entrar tanto nessa polêmica. Ele quer dizer o seguinte, que não é só porque você está comendo arroz integral que está tudo bem na sua vida. E veja bem, eu comi arroz integral todos os dias por mais de 20 anos, até estudar sobre isso. E eu como arroz integral até hoje no lugar do arroz branco. Mas o arroz integral ele não é uma vacina, um remédio contra outras coisas, tá? Ele é um arroz que tem mais fibra e um pouquinho mais de vitaminas e minerais que o arroz branco. Tá? Então agora ele vai continuar, mas lembra, isso não é tão complicado assim. Tá? Colesterol sérico é o colesterol lá, pode ser considerado o colesterol total do sangue. Tá? Então, vamos lá, ele vai continuar, mas fique conosco. Você pode até fazer pergunta agora, vamos aproveitar. Tem alguns alimentos que são assim considerados pão integral industrializado, iogurte natural adoçado, que muita gente não gosta do sabor azedo do iogurte e busca as versões com açúcar e tem, ou seja, com frutas. E esses alimentos eles estão cheios de carboidrato que é mais do que proteína e mais do que gordura. E essa é uma das diretrizes que foram estabelecidas. Consumir de 55 a 60% das calorias vindo de carboidratos, 20 a 30 de proteína e 10 a 15 de gorduras, reduzindo as gorduras. Quando deveria ser o contrário, dar prioridade às proteínas, como primeiro, que o nome proteínas vem do latim proteus, que é primeiro. Segundo, as gorduras, e não tenha medo das gorduras saturadas, que não fazem mal. E por último, os carboidratos, porque já vou adiantar, se você tiver na dieta uma alimentação acima de 150 gramas por dia de carboidratos nas refeições, no total, você está indo para aumentar o peso e aumentar a incidência de problemas cardiovasculares e problemas de doenças crônicas não transmissíveis, como Alzheimer, Parkinson. De fato, o Alzheimer é estão falando que é diabetes tipo 3, está relacionado ao nível de glicose no cérebro muito alto que afeta as células cerebrais. Então, se você observa isso e dá prioridade ao que é mais importante, e a mais importante são as proteínas, você vai entender que certos alimentos, como o suco de caixinha, não tem proteína. O que a Michael falou em relação ao rótulo dos alimentos é muito importante entender, porque às vezes você vê uma porção de 60 gramas. Vamos pensar em um biscoito. Biscoito não é saudável. Vamos pensar em algo, qualquer porção que tenha 60 gramas e que embaixo tenha 30 gramas de carboidrato, confunde muito a tabela do lado direito que diz a porção, o percentual de recomendação diária recomendada, que diz que, por exemplo, 20 gramas equivale a X. E esse X, quando você Ok, Ricardo, olha contabiliza só. ao dia, Hoje, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária pede que cada alimento tenha lá não só o que ele contém, mas uma proporção para 100 gramas ou uma proporção para as necessidades diárias recomendadas. É disso que ele está falando. e essa proporção, às vezes, quando você faz a conta dos 20 gramas na porção de 60 gramas, equivale a, vamos supor, a 10% das recomendações diárias. No total, quando você faz, eu estou fazendo um exemplo, quando você faz a regra de 3 para ver qual é a quantidade diária recomendada, isso equivale a 300 gramas ao dia de carboidrato. Eu já fiz essa conta milhares de vezes quando eu vejo os rótulos dos alimentos. E essa conta, que é o que eu estava falando anteriormente, se você consome, que é o recomendado, 300 gramas de carboidrato ao dia, segundo o que recomenda as orientações,
você vai estar fardado a aumentar de peso. E é isso que está acontecendo hoje em dia. As pessoas vêm, só fazem a mudança da alimentação, da dieta, quando estão acima do peso. E não é o peso que interessa. Não é o peso. É a saúde. Então, se você consumir abaixo de 150, até 150 gramas de carboidrato por dia, você mantém a saúde. Acima disso, você vai ter problemas a longo prazo. Essa é uma dica principal. E pensar em alimentos como margarina, os embutidos, esse sim, esqueça de ter esses alimentos em casa. Margarina, por muito que a indústria fale de que é mais saudável porque não é saturada, faça o teste em casa, compre margarina, gaste o dinheiro, deixe ela aí do lado e deixe ao lado também um pote de manteiga. E veja com o tempo que bicho vai ir para qual. Isso aí é um teste que eu deixo para você fazer. Eu não fiz porque nunca acreditei nas margarinas. Então o corpo ele reconhece os nutrientes, os ingredientes do alimento. Ele precisa processar, tirar, e se esses alimentos têm uma composição que não é identificada pelo corpo, vai criar problemas a longo prazo e vai aparecer uma doença. E aí aparece o quê? Cansaço. Aí você come algo rápido, um carboidrato, tem um alívio temporário, você vai se sentir não saciado, sino satisfeito, mas 2 horas depois está com fome de novo. Esse é o ciclo o tal de pico de insulina. E se você segue orientações de fazer café da manhã, lanche, isso também é polêmico. Você não precisa. É aquela comparação que a Maker estava fazendo no início das plantações. Se você coloca no intestino toda hora, cada 3 horas, alimento e alimento, o intestino não tem uma capacidade de se regenerar, de se recuperar para fazer a limpeza, para fazer a digestão, para que os processos metabólicos aconteçam da melhor maneira. Precisa de um descanso. 3 refeições ao dia, na maioria das pessoas, é satisfatório, desde que priorize as proteínas. E isso é uma das coisas que nós fazemos nos nossos protocolos de transformação corporal, que no final vamos convidar você para que você consiga participar, buscar mais informações. Tanto a Mirka como eu estamos sempre aqui para dar esse suporte para você. E quando o corpo está pedindo socorro, os sinais aparecem. A vista começa a falhar, isso é um dos sinais que o açúcar está muito alto. Cãibras nas mãos ou nos pés também é sinal de muita insulina em sangue, muito carboidrato, muito açúcar em sangue. Isso está gerando problemas que a pessoa às vezes não passa por alto. E como há um efeito cumulativo, isso chega a um problema. Aí tem pessoas que já me falam, debutei como diabética. Que foi o que me falou minha irmã ano passado e é médico. E falei, nada, nenhuma doença aparece da noite para o dia. E a diabetes é uma doença silenciosa que tem as origens 10 anos atrás. E aí entra a questão de fazer exames médicos e a interpretação dos exames de sangue de forma adequada, para você acompanhar qual é o progresso de alguns parâmetros que em live anteriores já deixamos até um link para que você peça quais são esses exames e você fazer, que nós vamos fazer a interpretação. Então, esse ciclo precisa ser quebrado. É, aprender, é ter soluções. Quais são as soluções? Uma das que falei que no início que falaria é que você não precisa fazer de forma corriqueira, mas medir a glicose antes da alimentação, da refeição, e depois, 2 horas depois, se essa glicose, se esse indicador subiu mais de 20, 30 unidades, esse alimento que você escolheu é um alimento agressor. Então, qual seria uma opção? Evitar colocar num prato, quando você prepara seu prato, 3 partes de alimentos que não são agressores, são amigos da insulina, que não aumentam a insulina tanto, e uma parte desses alimentos. É o que eu sempre recomendo. 3 partes praticamente de proteína e salada
e uma parte daqueles alimentos que você gosta, que pode ser arroz integral, feijão, pouca coisa. Agora, se você quer emagrecer e quer fazer uma mudança, inclusive até de alguns indicadores de saúde, você pode fazer por 15 dias, presta atenção, 15 dias, evitar tudo que for branco, alimento branco, seja arroz, batata doce, batata inglesa, aipim, inhame, tudo que for branco por 15 dias, retirar da dieta, você vai conseguir desinchar o corpo e eliminar um pouco de peso ou de medidas, porque esses são alimentos, eles são ricos em carboidratos e têm a facilidade de inchar o corpo, inflamar o corpo. Quando eu digo inflamar, quer dizer de aumentar o volume do corpo. E esse aumento de volume do corpo, às vezes, não se percebe. Eu já experimentei isso, por isso que eu falo. Então, tudo que a gente indica aqui, tanto a Mica como eu, já experimentamos e sabemos o resultado. E é uma coisa de entender também os rótulos dos alimentos, como a Mica explicou anteriormente. Entender isso não é complicado, é ver qual é o primeiro ingrediente. Esse é o maioritário no rótulo e é o que vai, se é carboidrato, fuja dele. O primeiro e maioritário deve ser proteína. O segundo deve ser gordura. E não tenha medo das gorduras saturadas. Não tenha medo. Porque a indústria já tira as gorduras trans, que sim são gorduras inflamatórias e oferecem perigo para a nossa saúde. Então, o nosso método, que a gente trabalha, né, através dos protocolos, tem digamos, é baseado em três coisas, na verdade. Baseado em ciência, tecnologia e resultados. E nós podemos te ajudar nesse objetivo, seja para eliminar peso, seja para melhorar a saúde, indicadores de saúde. E quando você tem um motivo forte, um método que funcione, nós fazemos uma mentoria. E esse é o método, esse é o protocolo que nós chamamos de 3M. Motivo, método e mentoria. E com esse método, esse protocolo é infalível. Não tem e se. E se vai... Não, não tem. Funciona e você vai ter resultado. Então, com essa dica, com essas dicas que assim a gente já passou, é entender as coisas. Primeiro, entender quais são os alimentos agressores. Você vai, quando você se alimenta, como esse alimento exerceu um efeito no corpo. É o que eu sempre faço. Quando é rico em carboidrato, você vai sentir uma diferença. Entender o rótulo dos alimentos e dar prioridade às proteínas, que muita gente, quando faz a restrição de calorias para fazer o famoso déficit calórico, esquece das proteínas e reduz essa quantidade. Não precisa reduzir quantidade, precisa melhorar a qualidade, a densidade nutricional. Não sei se tem alguma pergunta aqui na tela. E, assim, a boa notícia é que o corpo se regenera. O corpo é uma máquina perfeita que, desde que seja bem tratada, como fala um especialista que diz que é um carro perfeito, só que o condutor ele dá os problemas, ele faz o que quer na condução do veículo. Então, precisamos entender quais são os alimentos que nos fazem, que nos beneficiem no objetivo que queremos, seja eliminar peso, seja melhorar a saúde, seja aumentar a massa muscular. E nós convidamos a que você participe dos nossos grupos de transformação corporal, que na próxima semana já estamos começando na Maker e queremos que cada um de vocês entre em contato com a Maker ou comigo para saber como participar desse grupo, onde tem 3 semanas, são 21 dias, que você vai aprender alguns hábitos novos. Esse é o detalhe. Aprender hábitos semana por semana, de 7 em 7 dias. Muita gente pensa no final. E qualquer transformação acontece a partir do terceiro mês, a partir até 90 dias você consegue ver algo. Mas foque nos 7 dias. De 7 em 7 dias, fazendo introduzindo pequenos hábitos, ou micro hábitos,
que a América muito bem já nos ensinou nas nossas aulas, você consegue fazer a mudança. Não pense no final. Pense em semana por semana. Bater as pequenas pausas semana por semana. E esse é o objetivo dos nossos protocolos de 21 dias. Então você está convidado a participar, a pedir informações e vai receber muito conhecimento, tanto da América como da minha parte. Olha, só para explicar um pouco é microhábito. Por exemplo, ontem eu entreguei um protocolo para uma pessoa que quer melhorar a visão. Eu não prometo que você vai melhorar a visão, mas a minha visão melhorou e os nutrientes que tem no protocolo, quem faz o protocolo melhora a visão. Eu não te conheço, não tenho certeza que você vai melhorar, mas todo mundo, eu sempre brinco assim, com o ser humano funciona. Os marcianos que eu testei não funcionou, mas todos os humanos que fizeram o protocolo melhoraram a visão. E aí, ontem eu preparei lá para a pessoa, etc. Ela foi sincera. Ah, isso não é gostoso, mas não é ruim. Aí eu perguntei para ela, como é que você vai tomar para você criar o hábito? Ela disse, eu faço uma vitamina toda manhã. Eu vou colocar isso na vitamina. Aí já colocou hoje. Ou seja, o hábito que ela já tinha de tomar vitamina, ela tem um micro hábito agora de acrescentar o que eu ensinei para ela. Tá? Bom, semana que vem nós vamos estar falando sobre atividade física e emagrecimento. Muita gente, talvez você que está assistindo essa gravação, que está assistindo essa live, você não queira tanto fazer atividade física porque você diz, a academia está cheia de gente barriguda, hoje até no É, MMA está cheio de gente barriguda, então esse negócio de fazer atividade física não emagrece. Sim, mas descubra detalhes, o Dr. Ricardo vai falar 30 segundos sobre isso e a gente vai te convidar para a semana que vem, 19 horas, convide mais alguém. Se possível, curta isso aqui, compartilha com quem você gosta, não precisa compartilhar com quem você não gosta. E o que mais? Tá? Faça o bem multiplicando bem-estar. Ricardo, como é que vai ser a semana que vem? na próxima semana, o tema que nós separamos é exercício físico, ou seja, atividade física como um aliado à nossa saúde por duas vias principalmente. Primeiro, para condicionar o corpo, para deixar o corpo mais eficiente, e segundo, para que muita gente não está pensando nisso, que é a longevidade. Os músculos são os órgãos da longevidade. E para fazer uma observação, vigie os 5 pilares da saúde, que eles são hidratação, sono, estresse, alimentação e atividade física. Recapitulando, hidratação, ingestão de água, sono, estresse, alimentação e atividade física. Se você vigiar esses 5 e observar como está o nível de cada um deles, que deve estar em uma escala de 1 a 10, sendo 10 o máximo de capacidade, ou seja, de melhora ou de performance, você vai estar bem. E o sexto, que é um brinde que nós trazemos para você, é estar em um grupo como o nosso, que nós temos um grupo de acompanhamento, um grupo de dicas que passamos, onde passamos muita informação, porque tudo que tanto a Mica como eu passamos aqui nas redes sociais está baseado em ciência, e está baseado em experiência pessoal, está baseado em resultados, como falei anteriormente, ciência, tecnologia e resultados. Não é nada saído de uma Da nossa informação, opinião, tá? não é E opinião, é já baseado faz em ciência. décadas que o Ricardo faz isso, já faz décadas que eu faço isso. Ok, a gente vai encerrar para você ter aí uma live de mais ou menos 30 minutos. Mas fique conosco. Essa semana a gente vai colocar ainda outras coisas nas redes sociais. Saúde e sucesso. Tchau, tchau. Abraço, parabéns por participar.